Olá, nossa primeira aula aí de Momento Autoconsciência, trazendo aí para vocês um pouco do que eu venho estruturando meu trabalho. Aulas de yoga e meditações a gente já tem o suficiente na nossa plataforma. Eu vou estar sempre enviando para vocês durante as semanas de gravações e as aulas condizentes com a energia do dia. Eu não quero perder essa associação da astrologia junto com o yoga para favorecer vocês, né, nessa questão da saúde física e mental, não é? Então, esse momento de autoconsciência, ele vem muito de uma consequência mesmo dos meus estudos, né, relacionados aí à psicanálise, bem-vinda, Vivi, à psicanálise, ao estudo do ser humano em si e da potência que nós temos em ser quem nós realmente somos, né? E ao longo da vida, a gente encontra aí uma sociedade que fala para a gente ser o contrário que a gente é, né? Traz aí uma necessidade da gente se encaixar dentro de um padrão, e aí a gente vai, aos poucos, perdendo a nossa autenticidade, perdendo a nossa essência, para cumprir certos papéis que nos são colocados e sendo nomeados como os mais importantes, e a gente vai se afastando de nós mesmos. Então, a minha busca com a comunidade autêntica é cada vez mais avançar nessa possibilidade de abrir caminhos para as minhas alunas, para quem está aqui dentro, para enxergar que a luz própria, aquela que está dentro de nós, que é a nossa essência, é algo mais valioso que a gente tem nessa encarnação, né? Que a gente consiga prezar por ela, né? Então, hoje eu quis trazer aqui, primeiro eu vou mostrar para vocês o céu do dia, o mapa, né, do dia. Sempre é muito bom, mesmo que você esteja aí, assistindo outra data, eu gosto de trazer esse gancho, né, da astrologia para que vocês entendam o porquê que eu quis trazer hoje a temática da autoestima, né? Primeiro que Netuno e Saturno, eles estão no signo de Áries, eles estão no arquétipo de Áries, né? São dois planetas, um fala sobre sonhos, fala sobre intuição, sensibilidade, o outro fala sobre limites, né? Quando a gente consegue se expandir, quando a gente consegue ir atrás dos nossos sonhos, seguir a nossa intuição, a gente precisa ao mesmo tempo ter organização. Porque se a gente não tem organização na espiritualidade, vira caos. Então a gente está com essa enérgica de Netuno e Saturno em Ares, já tem um período ali que está caminhando, né? A humanidade, ela está com essa energia, então não é só aqui no Brasil, não é só o mapa aqui dessa região, é o mundo inteiro, né? Então é uma oportunidade da gente conseguir criar organização dentro daquilo que seja maior do que nós, que é a nossa espiritualidade, né? Então, espera só um minuto. Oi, filho. Claro, mas baixinho, tá? Então, o porquê, né? Associar a autoestima ao signo de Áries. Ares traz a verdade, traz o impulso da gente conseguir ser quem realmente a gente é. É uma energia que, onde você tem ela dentro do seu mapa, é uma área da vida em que pode ter certeza que ali você vai encontrar uma força maior para seguir o que o seu corpo, a sua alma, a sua consciência veio fazer para provar realmente a sua própria verdade, quem realmente você é, os seus desejos. Então, né, todos nós temos a energia ariana dentro do nosso mapa. Algumas pessoas têm Sol, Ascendente, Lua, alguns planetas dentro desse signo, mas mesmo que você não tenha, você tem uma casa. E essa casa ela precisa ser olhada
para que as coisas ali dentro tragam a oportunidade de você impulsionar mais e, com isso, ter aí a capacidade de provar sua verdade, né? E além desses dois planetas aqui no signo de Áries, um outro ponto importante essa semana é que a Lua, que agora hoje está em Libra, né? A gente está falando do dia 27 de maio aqui, mas ela vai encontrar o signo de Escorpião e sábado, entre sábado e domingo, se eu não me engano, vai acontecer o ponto Cumex, né? Não é Cumex, não, gente. Ah, Isabel. O ponto principal de culminação, que é da lua cheia no signo de Sagitário, perdão. A gente está com ela aqui em Libra, ela vai passar para o Escorpião e ela vai chegar em Sagitário até o final da semana para fazer com que o Sol, que está aqui em Gêmeos, ilumine essa lua e leve para ela uma luz sagitariana. E Sagitário é um arquétipo que aponta a seta, que é o centauro, né? Metade cavalo, metade ser humano, que aponta uma seta que, na verdade, quando você estuda, né, na mitologia, essa seta ela aponta para si mesma. Então, a gente está aí recebendo uma energia de muita ação em prol de nós mesmos. Ah, Bela, mas é, egoísmo, né? Não, tira esse peso do egoísmo, tira essa rigidez de achar que você está aqui para cuidar das pessoas, dar sim para as pessoas. Eu já falei sobre isso na última aula nossa. A gente tem uma tendência de dar sim para todo mundo e para nós. Aprenda a dar não para as pessoas para dar sim para si. Eu acho que isso é algo também de suma importância que essa lua ela vai trazer. E muito nesse apontamento também de que a felicidade ela está muito alinhada ao nosso intelectual, à nossa capacidade de estudar. Isso é Sagitário. A nossa capacidade de otimismo, de ver a alegria onde há tristeza, de tentar amenizar e, ao mesmo tempo, expandir a nossa energia para que a gente consiga ter caminhos mais leves, bem-humorados, da gente se conectar com a nossa verdade, né? Dito isso, deixa eu fechar aqui, interromper. Vamos entrar para o tema agora, da autoestima, né? A gente está aí, eu quero trazer toda quarta-feira, durante 30 minutos, um tema, e após esse tema, a gente, se eu sentir uma necessidade de trazer uma meditação, uma respiração, a gente vai fazer, né? Eu gosto de intuir, mas vamos começar a falar sobre a autoestima, né? E assim, eu acho que eu não poderia começar de outra forma, a não ser falando da autoestima, numa comunidade que é a comunidade autêntica, né? Eu vejo que assim, a maioria das mulheres acha que a autoestima é sobre gostar da própria imagem, mas para mim, a autoestima é muito mais profundo do que isso, né? A autoestima é a forma como você se trata internamente. Isso que eu acho que é o mais importante. Não é sobre o externo, é sobre o interno. É o quanto você se abandona ou se sustenta emocionalmente. É o quanto você consegue existir sem precisar se diminuir para caber. Tá fazendo sentido, Vivi? Muito, Bela, muito. A autoestima Bom, tá muito mais do que o que tá por fora, né? a gente tende a buscar a autoestima, a estima, né? Do lado de É, fora. Mas o mais é o lado de fora. A vida do outro é do outro, né? Vamos nos estimar, a gente estima todo mundo. A gente bate palmo para as amigas, a gente elogia os nossos filhos, elogia os nossos parceiros, as nossas parceiras. E a gente se elogia? Então, eu sinto, sabe? Eu acho que é muito simbólico a gente estar
vivendo agora uma lua cheia em Sagitário, que é um signo de fogo, com Saturno, planeta, Netuno, planeta, e Quiron, que é um asteroide, mas é considerado na astrologia como um ponto energético, importantíssimo, que é onde está a nossa dor e a nossa cura ao mesmo tempo. Estão em Ares. Esse ano 1, o ano de 2026, o século 21, muita coisa dentro da concepção da espiritualidade vai acontecer. A gente está passando por um planeta em regeneração. Espíritos estão desencarnando, espíritos estão encarnando numa grande consagração para a gente fazer com que esse planeta ele passe por determinados caos para a gente atingir algo maior. Não é à toa que extraterrestres estão aí já. Eles têm uma tecnologia, uma ciência muito mais avançada do que a nossa, né? Então, quando eu olho para esse momento, eu vejo a importância da gente se firmar na nossa verdade, na autoestima, para conseguir passar por toda essa reintegração, reestruturação planetária, sabe? Então, eu sinto que não poderia existir um tema melhor para hoje, né? Então, falando sobre esses planetas, né, e essa lua cheia, eu vejo que esse céu que a gente está, vamos falar que é um céu que fala sobre verdade, sobre coragem, sobre identidade, sobre parar de fugir de si mesma, é de se encarar. Muitas vezes a gente acha que a gente está cansada apenas fisicamente, mas não. Existe um cansaço emocional muito grande vindo de anos tentando sustentar papéis, tentando sustentar certos personagens. Essa coisa, né, da mulher forte o tempo inteiro, da mulher equilibrada, da mulher que dá conta, da mulher que cuida de todo mundo, aí vai sentindo fibromialgia. Eu falo que a fibromialgia é para mulheres de fibra, porque são mulheres que estão aí querendo sustentar, querendo dar conta de tudo. A mulher que cuida de todo mundo, da casa, do trabalho, das relações familiares. É a mulher que não pode falhar de jeito nenhum. E aos poucos, o que que acontece? A autoestima, ela vai ficando completamente associada à performance, que está sendo tão falado, né, ultimamente. Então, assim, eu vou me valorizar quando eu produzo. Eu vou me valorizar, eu vou ser valorizada quando eu agrado, quando eu sou a boazinha. Eu me valorizo quando eu sou reconhecida. Se eu não sou reconhecida, quem vai me valorizar? Você mesmo. Isso é autoestima. E não ficar nessa cobrança por performance o tempo inteiro. Eu vejo que essa questão da performance, né, de eu me valorizo quando eu produzo, eu me valorizo quando eu agrado, isso tudo é sobrevivência mesmo emocional. A autoestima verdadeira, ela começa quando você consegue permanecer perto de você mesma, mesmo sem aplauso, mesmo julgada na BR, mesmo sem aprovação, mesmo nos momentos de caos, nos momentos difíceis, mesmo sem perfeição, gente. E talvez eu vejo, né, uma das maiores feridas femininas hoje seja justamente essa, a sensação de que a gente precisa merecer amor o tempo inteiro. Por isso que, assim, Kiron, em Ares, toca tão profundamente agora esse ponto, porque Kiron é como se o universo ele estivesse perguntando para você, quem você teria se você não precisasse provar tanto? Quem que você seria se não precisasse se justificar o tempo inteiro?
quem que você seria se você pudesse simplesmente existir? E eu vejo muitas mulheres aí completamente desconectadas do próprio corpo, vivendo, ó, só da cabeça para cima. Aí entra no mood de pensar demais, controlar demais, antecipar demais. Ontem eu estava voltando da academia e aqui no bairro a gente faz tudo a pé. E assim, eu voltei, eu tava com 1 milhão de coisas na cabeça. Nossa, é a cabeça de macaco. E tal, com lado. Eu falei, gente, olha como a nossa mente é. Né? De um pensamento para o outro, eu vi uma matéria esses dias falando da neurociência, e para um pensamento e para outro, ele é mais rápido do que a velocidade da luz. E a velocidade da luz, gente, ela é rápida demais. Mas o nosso pensamento coloca aí mais de 3 vezes a mais. Então é muito rápido. Se a gente não controla, se a gente não volta para o nosso corpo, tem jeito. E aí o que que acontece? Se a gente fica só direcionado daqui para cima, o corpo vai começar a falar. Ou ele pode até te parar. Ontem eu atendi uma cliente de Revolução Solar e ela está agora com ascendente em peixes. Peixe rege o quê? Rege os pés. Vivi, eu já vou te dar voz. Rege os pés. Ela foi tanto sendo levada pela cabeça, que ela torceu o quê? O pé. Então ela está impossibilitada de andar, ela está completamente limitada. Porque o corpo ele vai falar para você, seja através da ansiedade, os batimentos do coração, seja através da exaustão, da insônia. Vivi, pode falar. Ô, Bela, eu queria perguntar, essa influência de Quiron a gente olha porque ele está em Áries, mas a gente olha no nosso mapa onde eu tenho Áries, é isso? Quando Tá. você entra no astro.com, e eu não sei se você tem o Não, você fez astro.com. o meu mapa, eu sei onde tenho Hum, Áries. ele está no final dessa casa. Então, possa Tá. ser que os temas que estão ali, a casa, por exemplo, a cúspide da casa, a linha da casa, o signo de Áries está aqui, né? São 30 Aham, graus. tá. Pode ser que a cúspide está aqui, então aqui tem uma casa para trás e tem uma casa para frente. Vai ser a casa da frente, que está no final, entendeu? Então, quando você olhar o seu No mapa, final. Áries, que é aquele negocinho assim, você vai por Aham, final e o Quiron tá ali. tá Aí você bom, vai ver o número da casa, pode me falar. E aí eu olho para o que precisa ser tá observado. bom. E assim, Pode Quiron deixar. está no grau anarético, porque está no final de Áries, porque ele vai Uhum, entrar para touro. tá, Então é um grau bem auspicioso, interessante olhar. tá Tá? bom. É, E assim, gente, o corpo, ele vai te falar, seja através da exaustão, da ansiedade, da irritação, da sensação constante de peso, de estar pesada, mesmo estando leve, mas de estar pesada, sabe? Porque o corpo, ele não mente, a mente mente, mas o corpo não mente, não. E às vezes, o que a gente chama de baixa autoestima é um corpo cansado de sustentar uma vida sem verdade. Então, assim, a autoestima, além de tudo, olha a importância que ela tem. Ela é uma maneira da gente direcionar a nossa vida, as nossas intenções. E aí eu entro nessa questão de Sagitário. Agora a gente está com uma lua cheia que vai entrar, a gente já está sentindo, tá? Por mais que agora ela passe em Escorpião, esses dias vão ser mais intensos. Quando a lua está em Escorpião, ainda mais cheia, entrando para a fase cheia, pode saber que muitas coisas estão mais claras dentro das profundidades do seu ser, né? Mas Sagitário fala sobre isso, né?
da gente ter a coragem de olhar para frente. E é interessante porque Sagitário é o oposto complementar de Gêmeos. Gêmeos é a cabeça de macaco. A gente tá, o Sol tá em Gêmeos. Então, a gente tá, há uma tendência de a gente se dispersar agora muito mais. E aí, Sagitário vem e fala: opa, a ponta certa. Você pode sim olhar para todos os lados, mas você tem que ter um foco. Então, olha para esse foco, dessa coragem de crescer, da coragem de não permanecer pequena, só para não incomodar ninguém, de ser boazinha para ser aceita. E aí vai minando a sua autoestima, que você não está sendo verdadeiro com você mesmo. Como você vai se autoestimar, sabe? Então eu vejo assim, talvez a autoestima verdadeira, ela não seja se sentir plena, incrível todos os dias. É que a gente tem muito essa coisa da positividade tóxica, né? Aí vai para um lugar, eu acho que é muito interessante a gente ser positivo, né? Mas ficar além, a gente tem os nossos limites, né? Peraí que eu vou espirrar. Ah, então, é a gente sair desse lugar de ser incrível todo dia para um lugar de parar de se abandonar. Quando você sentir que você está se abandonando demais, deixando o automático ir, respira. Gente, isso assim, numa comida, num negócio que você está exagerando com relação à comida, com relação à bebida alcoólica, todos os pontos que faz você se dispersar de você mesmo, fugir de você mesmo, esteja atenta para não se abandonar nesse caminho. Parar mesmo de se violentar internamente, de, pô, eu falhei aqui, mas tá tudo certo, é normal. E não ficar se culpando, nossa, eu sou uma burra, eu sou uma incapaz, como que eu deixei? Esqueci disso. Esquece, nós somos seres humanos. Parar de falar consigo mesma de um jeito que você jamais falaria com alguém que você ama. Então, assim, hoje, você que está assistindo a aula, e você que está aqui comigo, eu queria que você se perguntasse em quais momentos eu deixo de ser eu para ser aceita. Mesmo nós, velha de guerra, madura já, vão ter momentos que a gente vai se passar por outra pessoa para ser aceita. Em quais momentos eu me diminuo? Em quais momentos eu ignoro o que eu sinto para conseguir manter uma imagem de equilíbrio? Tá vendo que isso é muito a sintonia da energia libriana, que é a oposta complementar à de Ares, onde Saturno e Netuno está pedindo para a gente ser mais incisiva, da gente ser mais verdade para a gente mesmo? Pessoas que têm energia forte de Libra no mapa, engole sapo. Aí o corpo vai falar, estou com uma paciente de análise, ela está com um nódulo, algo aqui na garganta que ela não consegue diagnosticar. É emocional. Ela tem mais de 5 planetas em Libra. A gente tem que colocarmos como prioridade. Não em todos os momentos, afinal de contas, temos outras pessoas que nos requerem nossa atenção, né, como filhos, enfim. Mas se colocar inteira e se buscar e encontrar em si muitas respostas é algo que a gente precisa trazer para a nossa vida. E a gente precisa escutar o nosso corpo físico. O que que meu corpo está querendo? Essa dor que eu estou sentindo aqui no ombro, musculação, beleza, mas será que eu estou carregando peso demais que não é meu? Será que eu estou fazendo demais coisas que eu poderia estar delegando? E assim, gente, é isso. O nome do nosso encontro das quartas vai ser Momento de Autoconsciência. Porque eu vejo que a autoconsciência, ela começa a partir de um lugar em que a gente começa a se perguntar.
Se a gente deixar, como que eu estou me sentindo hoje? Tomei essa ação que me fez tão mal. A gente esquece de fazer perguntas para nós mesmos. E a autoconsciência é exatamente esse trabalho de trazer como ferramenta perguntas para si mesma. Ter momentos de pausa no dia e trazer perguntas. Para que você não fuja de si mesma, tá? Então é por isso que agora eu quero convidar vocês para um retorno para o nosso corpo. Então, nesses 4 últimos minutinhos, fecha os olhos, alonga a coluna, está sentada na cadeira, tenta posicionar os pés no chão. Eu não consigo, mas eu vou deixar chegar um pouquinho para frente. Gira os ombros para cima, para trás, para baixo. Gira a cabeça para um lado, para o outro, fascículo de um lado. Ai, minha cervical. E para o outro lado também. Fecha os olhos, quem quiser, ou repousa os olhos em algum ponto. Deixa as mãos sobre as pernas. Quem está de dia é interessante deixar as palmas das mãos para cima, para a energia solar também ser captada, para trazer vitalidade. E de olhos fechados, só presta atenção na sua respiração, só isso. E tenta inspirar pelas narinas devagar, sem pressa, pouquinho em pouquinho. Quando você sentir que seus pulmões estão cheios, vai esvaziando, de preferência pelas narinas também, devagar. Como se você estivesse esvaziando um pneu de uma bicicleta. Devagarzinho. E agora, pergunte para si mesmo, como eu estou me sentindo hoje? E deixa vir. O que que eu tenho de prioridade para ser feita hoje? Aponta uma prioridade só. O que que eu posso fazer por mim mesma hoje, em que eu me estime positivamente? Um objetivo, uma conversa. E agora traga para si mesma uma palavra de amor. Se elogie, talvez uma frase para você mesmo, de amor, de orgulho por quem você é, pelo que você fez até hoje para chegar onde você está. Devagar, faça uma respiração profunda. Pode soltar o ar pela boca. Vai abrindo os olhos aos poucos. E é isso. Namastê. Vivi, obrigado pela participação. Muito obrigada, Bel. Bom, estamos juntas agora todas as quartas-feiras. Vou enviar hoje também uma meditação.
a gente caminhar aí no caminho da autoestima, que é tão importante, né? Obrigada, viu? Um beijo. Imagina, um beijo. Tchau.